Vida de insulamento, voto de silêncio. Questão 769. Concebe-se como princípio geral a vida social esteja na natureza. Mas, uma vez que também todos os gostos estão na natureza, por que será condenável do insulamento absoluto desde que cause satisfação ao homem? Satisfação egoísta. Também há homens que experimentam satisfação na embriaguez. Merece-te isso aprovação? Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Então, tudo nós temos que procurar ter a nossa utilidade, tudo nós temos que procurar agir para o bem-estar da coletividade. Todas as tarefas que venhamos a implementar na nossa vida têm que ser voltadas para fazermos algo de útil, para ajudarmos-nos mutuamente uns aos outros. E a resposta aqui é muito dura, e a comparação também bem rígida para mostrar para a gente que as pessoas se comprazem nesta ou naquela situação, mas todos temos que procurar estarmos em condições de nos ajudar, de nos auxiliar. Questão 770. Que se deve pensar dos que vivem absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo? Duplo egoísmo. E aí a questão que existe, hoje eu acho que não existe tantas pessoas que se isolam totalmente assim do mundo, mas em cada época tem uma razão de ser, cada época tem um objetivo aquela ação. Hoje os grandes monges budistas que normalmente se isolam do mundo, mas eles recebem seus discípulos para darem orientações, para fazerem algumas palestras, ou seja, ele não está totalmente isolado, ele se afasta do convívio social, mas ele tem aquele momento dele fazer o seu trabalho de esclarecimento de quem o procura. Ninguém está aqui para condenar, não. Nós estamos citando exemplo de que, pelo menos que eu lembre aqui agora, são aqueles que ainda se isolam em parte, mas em uma parte da sua vida eles dedicam a ajudar os semelhantes. Nós temos que respeitar a todos, as tendências, as necessidades de cada um. Se existem locais onde as pessoas se isolam para procurar a sua iluminação, para procurar o seu bem-estar espiritual, nós temos que respeitar. A doutrina espírita não condena ninguém. Mas nós temos que ter momentos de reclusão, momentos de isolamento. Conforme Jesus, ele convivia com a multidão, mas em um determinado momento ele subiu o monte e ficava lá sozinho. Em outras situações, ele entrava no barco e entregava-se às suas meditações, às suas reflexões. Então, cada situação é única e cada grupo de espíritos trabalham segundo a sua condição íntima, a sua necessidade de evoluir. Letra A. Mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impondo-se àquele que o busca uma privação penosa? Fazer maior soma de bem do que mal constitui a melhor expiação. Evitando o mal, aquele que por tal motivo se insula cai noutro, pois esquece a lei de amor e de caridade. Então nós temos que entender aqui o que ele está dizendo. Que não é uma expiação você se isolar. É uma expiação você trabalhar junto com as pessoas, procurar ajudar as pessoas a se compreenderem, a se conhecerem, a se aperfeiçoarem. Por isso, todos nós temos que procurar trabalhar para nos fortalecer intimamente, para crescermos intimamente e nos tornar melhores. E uma das formas a gente mostrar para nós mesmos que nós estamos nos tornando os melhores, é procurarmos fazer caridade, é procurarmos ajudar nossos semelhantes. Necessário, assim, fazermos o trabalho constante de autoiluminação, de autoaperfeiçoamento. Questão 771. Que pensar dos que fogem do mundo para se votarem ao mister de socorrer os desgraçados? Esses se elevam, rebaixando-se. Tem o duplo mérito de se colocarem acima dos gozos materiais e de fazerem o bem obedecendo à lei do trabalho. Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico Xavier deram um grande exemplo. Isolaram-se das festas sociais, dos convívios sociais, do glamour social,
mas envolveram-se em tramas enormes do amor, da solidariedade, da compaixão. Pessoas que estavam jogadas na sarjeta, eles iam lá oferecer o pão, oferecer um copo de água e muitas das vezes oferecer o amparo. Principalmente Madre Teresa, ela tinha um grande abrigo, onde ela ia pegando aquelas pessoas mais miseráveis e levando para lá crianças, velhos, doentes, tratando deles, orientando, educando, para que eles integrassem a sociedade. E preparando também pessoas para darem continuidade à sua obra. Eles rebaixam-se perante os olhos dos orgulhosos, dos arrogantes, mas elevam-se aos olhos de Deus. Letra A. E dos que buscam no retiro a tranquilidade que certos trabalhos reclamam? Isso não é retraimento absoluto do egoísta. Esses não se insulam da sociedade, portanto, para ela trabalham. Eles vão para aqueles locais de sossego, de silêncio, refazerem suas energias e depois voltam-se para os trabalhos normais que têm que ser feitos. Então, é o momento de você se refazer intimamente, é o momento de você se trabalhar intimamente para se tornar, assim, uma pessoa melhor. Questão 772. Que pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas desde a mais remota antiguidade? Perguntai antes a vós mesmos se a palavra é faculdade natural e por que Deus a concedeu ao homem. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que lhe outorgou. Entretanto, o silêncio é útil, pois no silêncio põe em prática o recolhimento. Teu espírito se torna mais livre e pode entrar em comunicação conosco, mas o voto de silêncio é uma tolice. Então, não falar nada, ficar 100% em silêncio, não é algo útil. Mas também nós temos, dentro de determinadas regiões, seitas, em que seus líderes ficam em silêncio. E seus seguidores chegam, postam-se em silêncio diante deles, comunicam-se telepaticamente e saem ali agradecendo pela resposta que receberam. Nós temos que entender que os espíritos estão colocando aqui para a gente certos parâmetros para nós ocidentais, que temos o dom de desvirtuar todos os conceitos existentes no mundo, a não agirmos tentando copiar de uma forma artificial, de uma forma abusiva até, técnicas que outros usam. Mas também a doutrina espírita nos mostra que nós temos que respeitar a todas as religiões, todas as filosofias religiosas e trabalharmos por sermos melhores, por trabalharmos por nos ajudar mutuamente. Isso que está dizendo aqui. Então, os nossos momentos de silêncio, os nossos momentos de introspecção são importantes, mas existe um momento que nós temos que nos comunicar, que nós temos que falar. Sem dúvida, obedecem à boa intenção os que consideram essas privações como atos de virtude. Enganam-se, no entanto, porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. Eles fazem de boa intenção ficar em silêncio, falarem menos. E tem gente que deve se calar um pouco, que começa a falar demais. Então, todo momento nós temos que ter um momento de introspecção, um momento que nós vamos falar, mas treinarmos a falar com sabedoria, treinarmos a falar esclarecendo, orientando e com base. Falar as coisas sem base, simplesmente vomitando determinadas concepções de vida, conceitos de vida da pessoa em nome de uma religião, em nome de uma doutrina, é contraproducente e até perigoso. Então, vamos procurar falar com bom senso, falar com equilíbrio, para não cometermos certos erros que algumas pessoas cometem. O voto de silêncio absoluto, do mesmo modo que o voto de insulamento, priva o homem das relações sociais que lhe podem facultar ocasiões de fazerem o bem e de cumprir a lei do progresso. Mas nós explicamos aqui várias situações em que o isolamento é bom e várias situações que o silêncio é bom. Tudo tem seu momento, tudo tem sua razão de ser, e nós precisamos saber lidar com cada uma situação dessa, com cada possibilidade dessas que a vida traz para nós. E há pessoas também que usam o voto de silêncio para educar alguém.